Hoje pela manhã, enquanto eu visitava o meu feed de notícia e via aquela estatística, por dia em Angola, o guichê único registra pelo menos 100 empresas, não é? 100 empresas em média. E dessas 100 empresas, 75 delas não chegam sequer a abrir as portas. Mas eu não quero falar dessas 75, eu quero falar das restantes 25 que abrem as portas. Porque das restantes 25 que abrem a porta, acredita, 50% delas não sobrevivem mais do que 5 anos. E o que faz com que esses negócios não sobrevivam mais do que 5 anos? Quais são as causas que fazem com que esses negócios não sobrevivam mais do que 5 anos? Uma delas eu lhe garanto. Pode ser falta de cliente, fluxo de caixa, enfim, entre todos os outros pormenores. Mas há uma dessas causas que é muito ignorada pelos empreendedores em Angola, muito ignorada pelos empreendedores no mundo em geral, principalmente quando estamos com o negócio na fase embrionária, assim, na fase em que o negócio está a começar. Se você pensou no fluxo de caixa, você pensou certo. O descontrole do fluxo de caixa é uma das causas que mais faz com que negócios vão à falência. Porque aquilo fica uma situação em que parece que tudo que entrou é para ser gasto ou vice-versa. E faz com que você gaste desmedidamente, descontrola o custo e por aí adiante. Por isso eu reservei essa aula de hoje para falar com você sobre gestão financeira. Eu vou explicar aqui a você todas as dicas sobre gestão financeira e você não vai falir o seu negócio por causa do descontrole do fluxo de caixa. Bom, eu que estou aqui a falar com você, meu nome é Gomes Bucanza e eu estou desde 2009 aqui no Universo Sílica. Eu fundei o Universo Sílica só com o objetivo ajudar a multiplicar os resultados do seu negócio. Estou desde 2009 aqui a falar sobre negócio e companhia, e a minha empresa, um dos motivos que ele tem aqui, uma das suas finalidades é disponibilizar soluções para você, para que você possa rapidamente resolver todos os problemas que você tem ligativamente ao seu negócio. Se você tem problemas ligados ao fluxo de caixa, controle do caixa, soluções de faturação, soluções de gestão, nós temos soluções para isso tudo aqui. E eu, durante esse tempo todo, venho trabalhando com muitos empreendedores. Neste momento estou a falar com pelo menos mais de 2.700 empreendedores que já trabalharam comigo e nós trabalhamos a sério para que ele possa ter as melhores soluções para o seu negócio. E o que é que eu quero falar contigo hoje? Hoje eu quero falar contigo sobre gestão financeira no mundo geral, mas vamos nos focar em duas coisas importantes. Controle do custo e o controle do fluxo de caixa. É sobre esses dois tópicos que nós vamos nos focar hoje. Fica comigo até o fim e de certeza você vai gostar daquilo que eu tenho aqui para falar para você. Bom, se eu quero falar com você sobre gestão financeira, é importante que você entenda a importância da gestão financeira. Poderíamos dar aqui uma pilha de conceitos, gestão financeira faz isso, faz aquilo, tal, é o controle de dinheiro, pá. Cada um desses pormenores. Eu poderia ficar aqui para falar contigo aqui, mas eu quero falar para você no sentido inverso. Por que você deve se interessar pelo assunto de gestão financeira? Se você é gestor, se você é dono de negócio, você precisa ficar atento à gestão financeira. E por que você precisa ficar atento à gestão financeira? Atenção, você vai evitar problemas de liquidez. Eu não estou a falar ainda de lucro, ok? Não confunda liquidez e lucro. Liquidez é ter o dinheiro na mão a circular. Lucro é o que sobrou depois de toda a operação, ok? Você vai evitar os problemas de liquidez. Porque se você não controla as suas finanças, facilmente você pode cair com os problemas de liquidez. Sabes, você tem um mês de pico onde você vendeu muito, e você acredita que todos os meses vão ser assim. Consequência, se no mês seguinte não vender enquanto você esperava, então você começa a ter muitos gastos, mais do que aquilo que devia. Automaticamente você vai entrar em problema de liquidez. Parece que nunca tem dinheiro para comprar nada, para pagar nada para o seu negócio, não é? Gestão financeira vai permitir com que você tome decisões mais assertivas. Porque como é que você sabe que agora deve investir mais nessa área da sua empresa ou menos naquela área do seu negócio?
ainda que nós olhamos assim um leque alargado de produtos, como é que você sabe que agora eu preciso investir mais na venda de produtos físicos ou na venda de produtos digitais? Como é que você toma esse tipo de decisão? Se você não sabe qual deles está a gerar mais receita para ti. Então, com o controle da sua gestão financeira, você vai ter decisões estratégicas mais acertadas. Rentabilidade. Eu aquela hora falei de liquidez e agora quero falar contigo de rentabilidade. Com o controle, com a tua gestão financeira, você vai controlar, eu até não diria só controlar, você vai melhorar a rentabilidade do seu negócio. Por quê? Porque se você sabe onde é que os custos estão a ser drenados, facilmente você sabe onde reduzir o custo e maximizar a sua receita. É isso que a gestão financeira vai te ajudar. Vai ajudar você a pensar assim, ok. Eu com o mesmo produto, no mesmo preço, consigo fazer com que ele renda mais para mim. Estou a dizer, aumentar a sua margem de lucro. Sabes? Pega um exemplo. Você compra sempre um produto, deixa eu tornar isso aqui mais específico. Você compra sempre, sei lá, um telefone. Você compra telefones para revender. Tu tens uma loja de telemóveis, né? Você é distribuidor de telemóveis. Você compra sempre o aparelho a 100 mil kwanzas você revende o aparelho a 150 mil kwanzas. Como é que você garante que entre os 100 que você compra e os 150 que você vende, fique sempre alguma coisa o máximo possível contigo? Porque você tem que controlar a rentabilidade. Digo isso por quê? Porque nem sempre o preço de compra menos o preço de venda é o que você rendeu, porque você tem outros custos indiretos, como pessoal e companhia, mas que também influenciam na rentabilidade do seu negócio. E como é que você controla isso? Gestão financeira. Com a gestão financeira, você ainda vai fazer planeamento do crescimento do seu negócio. É isso que a gestão financeira vai fazer contigo. E você tem que ficar atento. Você tem que ficar atento a esses pormenores, porque crescer é planear. Numa outra videoaula eu falei muito sobre o planeamento estratégico. Se você ainda não assistiu essa videoaula, clica aí no link que vai aparecer aqui no card ou o link que vai estar na descrição. Ou entre aí nas nossas playlists e você vai ver essa aula que eu falei muito sobre planeamento estratégico e a importância do planeamento estratégico. Bem, eu poderia continuar aqui a enumerar fatores pelos quais você precisa se dedicar à gestão financeira. Para quem está à procura de investidores, está aí um ponto. Tem que ter uma gestão financeira. Você não vai conseguir pedir crédito no banco. Você não vai conseguir pedir crédito a um banco se você não levar lá o mínimo de relatórios que eles precisam. Balancete, balanço e companhia. Então, e para você ter esse tipo de elementos é porque você está a organizar a gestão financeira do seu negócio, ok? Gestão financeira do seu negócio. Bom, então, agora, isto são os motivos pelos quais você precisa entender de gestão financeira. O porquê que você deve ficar atento na gestão financeira do seu negócio. Mas e o que é gestão financeira? De forma barata é controlar o que entra e o que sai, do ponto de vista financeiro para o seu negócio, ok? Se você controlar o que entra e o que sai, estás a fazer gestão financeira. É tão simples quanto isso. Agora, ok, vais fazer o quê? Vais tudo anotar numa folha, vais tudo anotar numa planilha, vais usar um software específico para isso? Esses já são os pormenores que você vai fazer, que você tem, as ferramentas que você vai utilizar. Ou, por exemplo, você pode ter o processo que você vai utilizar. Por exemplo, as empresas ligadas que vendem do retalho têm a tendência a fazer o fecho de caixa diariamente. Essa é uma parte do processo de gestão financeira que eles estão a ter, não é? Então, se você faz o fecho de caixa todos os dias, você está a fazer um controle das finanças da empresa, das entradas da sua empresa, pelo menos todos os dias. Existem empresas que, por exemplo, fazem a gestão do dia a dia, assim, eu diria, de forma meio rústica, meio trabalhada. Você, olha, estamos a precisar de dinheiro para comprar lâmpada, tira no caixa, toma. Então, olha, avariou isso, tira no caixa, toma. Olha, precisamos comprar X, tira no caixa, toma. Mas como existem outras empresas mais organizadas que, por exemplo, que instituem o fundo de maneio, onde coloca lá o valor que a área administrativa vai usar sempre que precisar para cobrir esses custos correntes. Os custos correntes, que daqui a pouco também vou explicar alguns deles, ok? Os custos correntes variáveis que vão aparecendo com
inesperados que vão aparecendo no decorrer da atividade. Só isso que eu expliquei aqui é um processo dentro da gestão financeira. Está percebendo, meu amigo? Então, gestão financeira é controlar o que entra e o que sai dentro de um processo. E claro, depois vão entrar outras nuances mais técnicas que você vai precisar fazer, como a elaboração de relatório e essas coisinhas todas. Mas, do ponto de vista mais prático e baratinho de falar para ti, gestão financeira é você controlar o que entra e o que sai, ok? E atenção, o que faz falir a empresa é o descontrole do que sai. Porque entrar é quase garantido. Agora tens que controlar o que sai para você não falir o seu negócio, ok? Bem, e quando estamos a falar de gestão financeira, estamos a falar de quê? Planeamento financeiro. Eu acabei de dar aqui um exemplo do caso de uma empresa que vai fazer a gestão, de uma empresa que vai fazer a gestão do seu negócio por via do fundo de maneio, ok? Mensalmente, semanalmente, disponibiliza uma verba para que a área administrativa não precise constantemente vir solicitar a vocês. E dessa verba vai fazendo a cobertura dos custos correntes que vão surgindo. Isso é uma forma organizada, isto é uma forma planeada de você fazer. Estou falando assim de forma mais básica, de um dos exemplos que eu dei anterior. Mas você também tem que fazer, por exemplo, o plano de negócio, o plano de negócio para o seu negócio. Isso tudo também faz parte do planeamento financeiro, até porque dentro do plano de negócio tem uma componente financeira, não é? Então, isso também é parte do planeamento financeiro. Controlo do custo. Atenção aqui. Controlo do custo. Nossa experiência, lembre-se o seguinte, nós aqui no Universo Sílica trabalhamos com 2.700, nessa altura, a última vez que eu consultei, estamos em fevereiro de 2025, 2.700 empresas, 2.700 negócios estão inscritos no Universo Sílica. Acredita, os que mais fecham, a causa não é falta de cliente, porque eles emitem fatura sempre, estão sempre a emitir fatura, então não foi falta de cliente, é o descontrole do dinheiro que sai, completamente, o descontrole dos custos, esquece, é uma das causas, eu considero, é a causa mais silenciosa, sabe como os médicos falam sobre o câncer, sobre as diabetes, não, é uma doença silenciosa que te mata devagar, acredite, o descontrole dos custos tem exatamente o mesmo efeito. Principalmente quando a empresa tem um caixa muito agitado, sabes? Quando você vende produtos que está sempre tem sempre gente a comprar, você tem a sensação, ok, amanhã esse dinheiro vai continuar a entrar tal conforme entrou hoje. E acredite, então você tira, porque as empresas têm um fluxo de caixa muito alto. O que acontece? Parece que sempre que ele tira o dinheiro reaparece. Tira, reaparece, consequência. Então ele pensa que sempre que eu tirar aquilo vai voltar. E aí começa a falência do negócio. E quando eu falo de controle de custos, também devo falar para você o controle do fluxo de caixa. É outra componente da gestão financeira que nós precisamos falar aqui para o seu negócio. Mas quando olhamos os custos em separado, também devemos olhar depois o fluxo de caixa como um todo, onde você tem, porque o fluxo de caixa controla a operação, não é? As entradas e saídas dentro da operação. Porque você controlando o fluxo de caixa, facilmente você está a ver, ok, os meus custos estão muito altos, ou alguma coisa que está acontecendo errado, e eu preciso reter mais verbas para esta área ou para aquela outra área, ok? E quando falamos de fluxo de caixa, eu já disse, tem uma questão da gestão de receita. Agora eu vou falar aqui dos riscos financeiros. O que estamos aqui a falar de riscos financeiros? São aqueles casos em que nós empregamos dinheiro do negócio numa outra área qualquer que poderá não dar o retorno. Tem aqueles casos, olha, vou falar aqui, é um exemplo meio fora, mas dá para se falar aqui. Existe muita gente que prefere apostar nas bets, né? Nessas casas de apostas de futebol, né? Prefere pegar 10 mil kwanzas, comprar uma ficha para bater uma ficha aí, no sonho de que vou ganhar 2 milhões, 3 milhões, sei lá quanto, ao invés de pegar, por exemplo, os mesmos 10 mil kwanzas e iniciar um negócio. O risco que está a correr por essa aposta, ele nem calcula que a percentagem, a possibilidade de você ganhar nessa ficha é a mesma que todos os outros que apostaram, não é? Então eles nem calculam esse pormenor. Então
é um exemplo de como às vezes corremos risco com o dinheiro do nosso negócio sem controlar as possibilidades de eles virem dar errado, ok? Então, aí é um problema que nós devemos sempre prestar atenção. Agora quero falar com vocês aqui análise de relatórios. Fundamental. 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 Sabes? Não, você não. Temos aqui situações de clientes que adquirem o Sílica. O Sílica tira os relatórios da finança, tira, ok, tá bom. Então é por isso que ele adquire o Sílica, porque vai poder tirar facilmente os relatórios financeiros, ok. Mas você pergunta a ele quantas vezes você consultou relatórios financeiros. Ah, não, esse mês ainda não consultei. Não faça isso. É fundamental. O que adianta você ter relatórios se você não observa, se você não olha, se você não analisa? Você precisa analisar os seus relatórios financeiros. Primeiro, você precisa ter condições de os fazer e depois de os analisar. Porque é aí que você vai ver o andamento do seu negócio. Ok? Estamos entendendo quanto ao conceito e alguns aspectos que nós podemos considerar dentro da gestão financeira. Eu disse naquele momento do vídeo que esse vídeo é sobre controle de custos. Esse vídeo é sobre controle do fluxo de caixa. E agora eu quero mostrar aqui a você agora eu vou falar com você sobre as questões relativamente ao controle dos custos. Vou repetir o que eu já disse antes. Grande parte dos negócios que fecham é por descontrole dos custos, do fluxo de caixa como um todo. Esquecem. E aquilo é devagar, aquilo vai roer você devagar. Vou chutar aqui um exemplo, né? Recentemente digo, é comum nós temos, eu interagir com pessoas que te dizem assim, agora eu entrei no negócio X, no negócio dos transportes, até vou falar no negócio das motos, né? Eu agora entrei no negócio das motos, comprei 5 motos, dei nesses rapazes para começarem a distribuir com papata e tal, e no final do dia ele me dão as receitas, ok? Ok, então você diz, tá bom, parabéns por ter entrado no negócio e tudo mais, ok, tá fixe. E agora você faz uma pergunta, quanto é que você investiu? Ah não, olha, cada moto me custou 700 mil kwanzas, como eu comprei 4, eu investi 2 milhões e 800 mil kwanzas, fantástico, boa. Quanto é cada uma dessas motos pode faturar para ti por dia? Não, por dia cada uma delas me dá mais ou menos 4 mil. Por mês vai dar um certo valor. Pelos cálculos que eu fiz, cada uma das motos em 8 meses vai me dar o valor que eu investi. O que significa que tudo que vir a seguir é lucro. Até aqui, tudo bem. Só que ele está a calcular a receita bruta, comparando apenas com o custo da aquisição da moto. Por isso diz que daqui a 8 meses a moto vai devolver o dinheiro. Não vai devolver em 8 meses. Porque você também vai gastar combustível. Então a moto para andar não precisa de combustível. Então é um custo que depois você vai ter. Logo, a partir do momento que você acrescentar o custo diário de combustível, o ponto de equilíbrio já não são 8 meses em cada moto. Provavelmente estamos em 9 ou 10. E mais, a moto tem pneu, o pneu é elemento de desgaste. O pneu não vai durar 8 meses, sendo elemento de desgaste. Então, a reposição dos pneus é outro custo, que você não está levando em consideração nesse momento que você está fazendo a estrutura do seu negócio. Está percebendo o que eu estou tentando explicar para vocês aqui? Ainda dentro do mesmo negócio da moto. A própria motorizada em si, os meios rolantes em si, estão cheios de peças de desgaste. Precisa de manutenção do filtro de óleo, filtro de ar, filtro de óleo, motor é filtro de óleo, né? Então, essas manutenções todas não são custos que estão associados a esse negócio. Vão por mim. Não conhecer os custos do seu negócio é um pé grande para a falência. É um pé muito grande. Porque você vai ver dinheiro entrar e também não vai entender como ele desaparece, como ele evapora da sua mão.
Aquilo faz como pó. O pessoal que está no negócio dos transportes sabe muito bem do que eu estou a falar. O motorista, de repente, na semana, faturou todo o máximo que ele deveria faturar. Está aqui, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, está aqui. Mas também na semana seguinte é o polícia, é o pneu furou, é o combustível não sei o que, o óleo, ai, agora o carro está aquecendo, esquece. Então você começa a entender que todo o dinheiro que ele te deu numa semana, você vai evaporar na semana seguinte. Tudo porque você não está conseguindo fazer o controle dos seus custos. Tudo porque você não considerou todas as variáveis que estão em volta aos custos do seu negócio, ok? Aos custos do seu negócio. Preste muita atenção. Os custos do seu negócio reduzem a sua rentabilidade. É facto, eu acabei de dizer a você. Se a moto me gerou 4 mil kwanzas ao dia, agora quanto é que ela consumiu também ao dia? Também se foi combustível, foi pneu, foi reparação, foi não sei o que, vai consumir tudo que você deveria rentabilizar naquele dia. O descontrole do custo traz os problemas de fluxo de caixa. Acabei de vos dar um exemplo. Parece que faturamos muito numa semana e na semana seguinte as coisas foram tudo para o beleléu. Não é nada mais funciona, ok? E isso acontece muito com o pessoal que o seu negócio é físico. Quando olha para que os custos estão muito altos, qual é a tendência que ele tem? Ok, puxa, tenho que subir o preço. Tem que subir o preço, né? Porque você está a ver se já não compensa. Espera aí, parece que eu gastei, para eu ter esse computador aqui, gastei, sei lá, 1 milhão de kwanzas. Já não vai dar mais para vender ele a 1 milhão de kwanzas. Tem que vender ele a 1 milhão e 100, 200, sei lá quanto for, para ver se eu tento ganhar alguma coisa com isso, né? Então, quando você não controla os custos, facilmente você cai na tentação de aumentar os preços do teu produto ou serviço. E, naturalmente, se você tem os custos muito altos, a rentabilidade é baixa, você tem dificuldade em investir e fazer crescer o seu negócio. Porque você está sempre na margem mínima, se é que está sobrando alguma coisa a você. E para o pessoal que gosta de fazer os empréstimos, não controlar o custo faz com que muita dependência de empréstimos bancários de terceiros. Falo bancário porque é o mais comum aqui no mercado nacional, mas você pode pedir empréstimo de outras formas, ok? E, acima de tudo, o risco de falência, ok? Acima de tudo, o risco de falência. Atenção. Atenção. Tudo isso porque você não está a entender como controlar o fluxo, os custos do seu negócio. Ok? Mas eu estou aqui a falar que você precisa controlar os custos do seu negócio para você não falir o seu negócio. Mas quais são os tipos de custos que o seu negócio tem? Eu vou simplificar aqui porque você precisa entender. Okay? Você precisa entender e eu preciso que você entenda. Você precisa entender e eu preciso que você entenda. Alguns custos do seu negócio vão estar aí para sempre. Não importa o quanto você vai faturar, o quanto você vai render. Meteu o custo, ele existe e vai ficar aí. São os chamados custos fixos. Para sempre, estou exagerando, nada é para sempre nessa terra, no mundo, né? Enquanto existir o seu negócio, ele vai estar aí. Então, esses são chamados os custos fixos. Depois você tem os custos fixos, né? Enquanto existir o seu negócio, ele vai estar aí e vai ser exatamente o mesmo valor. Não importa o quanto você faturou. Depois você tem os custos variáveis. Os custos variáveis, nesse caso, ele pode estar ou não estar, depende da situação. Em alguns casos é obrigatório que ele esteja. Imagina que você vende algum produto físico, o custo da aquisição sempre tem que estar lá, não é? Sempre tem que estar lá. Então, mas ele é variável, de acordo com o que você vendeu. Quando vendes mais, naturalmente vais comprar mais ao seu fornecedor. Quando vendes menos, também vais comprar menos ao seu fornecedor. Então, por isso ele torna-se variável. E atenção, atenção. Eu disse, se você não controlar os custos do seu negócio, você vai falir. Eu estou a te dizer que existem custos fixos e existem custos variáveis. Você deve se esforçar para não aumentar os custos.
os custos fixos, porque eles vão estar aí sempre. Repito o que eu disse. Custos fixos são aqueles que estão aí, são permanentes e o valor é igual, independentemente do que aconteça. Ok? Então o que é que você tem que fazer? Não aumente os teus custos fixos desnecessariamente. E controla os teus custos variáveis. Vou dar aqui alguns exemplos de custos fixos. Aluguel de espaço. Quando você não tem uma loja própria, quando você não tem um escritório próprio, você precisa pagar por esse espaço. Automaticamente, o aluguel desse espaço torna-se um custo para você. E quando o senhor estabelece a renda, não diz que a renda vai ser... Quando o senhorio estabelece a renda, não diz que a renda vai ser, ok, quando você vender 1 milhão, a renda é 50 mil, e quando você vender 500 mil, a renda é 10 mil. Não. A renda geralmente estabelece como fixa. Dá-te um valor e é aquele que você vai ter que pagar. Não é? Então, este é um custo fixo. Ou um outro exemplo de custo fixo é o salário. Aqui no nosso mercado, no mercado nacional, no mercado angolano, temos poucos casos de salários por resultado, não é? Aqueles casos em que nós temos bônus por resultado. Vendeu mais, aumentamos o bônus. Vendeu menos, reduzimos o bônus. Temos poucos casos desses. Mas facto é, até porque a Lei Geral do Trabalho exige, tem sempre, com ou sem bônus, tem sempre uma parcela fixa. Esta parcela fixa dos teus salários é custo fixo também. Olha a expressão parcela fixa. Porque não importa o que aconteça no mês, você vai ter que pagar esses salários. Vender mais ou vender menos, você vai ter que pagar esses salários. E considerando a legislação trabalhista atual, no momento que eu estou a gravar aqui esse vídeo para vocês, ainda tens a questão de 13º, tens a questão de férias, enfim, tem outros problemas que você tem aí, mas que tens que considerar que esses custos são fixos e vai existir mesmo. E eles vão continuar aí, não importa o que você faça, vender mais ou vender menos, esses custos vão continuar aí. Depois tem uma questão dos seguros de imposto e da depreciação de equipamento, que são outros exemplos de custos fixos, ok? Se eu voltar aqui, por exemplo, do negócio das motos, quando falamos de depreciação de equipamento, a moto nova tem um comportamento, quando ela tiver um mês tem outro comportamento, porque está a desgastar tudo que tem na moto, permita mais para tudo, que tem na moto é de desgaste. Quanto mais a moto anda, mais aquilo desgasta automaticamente, está a depreciar o equipamento, né? Está a depreciar o equipamento. Bem, atenção. Agora quero falar para você sobre os custos variáveis. O que são os custos variáveis? Que eu já disse anteriormente, são aqueles casos em que eles aumentam, variam, né? Aumentam ou diminuem de acordo com a situação. Né? Aumenta ou diminui de acordo com a situação. É um custo, está lá aplicado, mas ele aumenta ou diminui de acordo com a situação. Por exemplo, matéria-prima, para o pessoal que fabrica coisas para revender. Quem trabalha com arte, por exemplo, a matéria-prima é um custo variável, porque quanto mais paga, quanto mais matéria-prima você adquire, você mais vai custar caro. Mas não é só por aí. Tens outro ponto. Quanto mais você vende, mais precisa de matéria-prima. Logo, o custo com matéria-prima vai aumentar. Digo isso, matéria-prima, como também posso falar o pessoal que é do comércio a retalho, comércio grossista. Você compra em algum ponto para revender em outro. Aquilo que você compra sempre vai depender da quantidade que você vai vender. Comissões sobre venda. Isso aqui é uma boa analogia para aquele caso que eu falei dos salários, né? Tem a parcela fixa do salário, tem caso em que nós pagamos comissões sobre vendas. Nesse caso, essa comissão sobre venda é variável, porque de acordo com a situação do vendedor, poderá ser mais ou menos da situação que for, não é? Gastos com energias na produção. A energia e a água aqui em Angola, por exemplo, a energia e a água em Angola, por exemplo, não é fixo, o preço não é fixo. Tirando aqueles que pagam por estimativa, o preço não é fixo. É de acordo com o consumo que você teve. Automaticamente, quanto mais energia, quanto mais água você consumir, maior vai ser o preço dela, maior vai ser esse custo. E quanto menos você consumir, menor vai ser esse custo. E não tem a questão dos transportes e embalagem, que também são custos que podemos enquadrar nos variáveis, porque depende da quantidade que você produziu, ok? Agora, importante, eu não quero ficar aqui a falar com você sobre
custo, 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 custo. Se eu não explicar a você como você vai fazer este controle dos custos. É isso que é importante para você. Como você controlar esses custos. Não basta eu falar aqui todo dia custo, 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 se não explicar a você como você vai controlar. Qual é a melhor estratégia para você controlar esses custos? Analisar e monitorar. Eu já disse. Não basta ter relatório se você não lê, se você não analisa. Esse é o primeiro ponto. Olha o relatório que você tem dos seus custos, de onde que você está a gastar. Olha. E tem mais. Para você olhar os relatórios, lança os dados lá no sistema, na plataforma, sei lá onde é que você estiver. Lança esses dados e olha, vai lá ver onde é que você está a gastar mais. Para você poder controlar onde é que você vai poder reduzir. Tudo que eu vou falar a seguir, depende da análise que você acabou de fazer, na análise dos custos que você precisa fazer. Sempre você precisa fazer. Porque às vezes que um custo até pode estar alto, mas é necessário o material que você está consumindo. Tá bem? É necessário. Imagina que você vende sapatos. O preço do sapato está caro. Ele tem que estar... ou seja, não tens como reduzir aí, em aspas, porque é o produto que você vende, não é o produto que você vende. Tentar reduzir, então vou comprar menos sapatos para o custo com os sapatos não está muito alto, sendo que o sapato é o que você vende. O que é que vai acontecer? Tens menos sapatos, vai vender menos sapatos, naturalmente, vai vender menos sapatos. Vendeste menos sapatos, tens menos receita, vendas de sapatos, não é? Outra coisa, depois, agora vais por aí adiante, negociar com fornecedores. Esquece. Tudo tem opção, tudo tem uma segunda opção. Eu vendo soluções de faturação e gestão. Tem outras por aí. Tudo tem solução. E essa é uma das coisas que eu faço muito. Sempre que eu preciso de uma coisa, analiso pelo menos 2 opções, 2 ou 3. Sempre. Vejo qual é a melhor, qual é que mais me favorece. Tem vezes que eu analiso, ok, o preço até está alto, mas vou me poupar de uma pilha de coisa, é melhor este. Porque se você comprar um produto que já tem entrega e a diferença de preço com aquele que não tem entrega é mínima, às vezes é preferível você pagar aquele que já tem entrega, porque aquilo vem já até a tua porta, não te reduziu, te reduz maçada, te reduz outro tipo de coisa, não é? Então, está aí um ponto, negociar com os fornecedores. Otimizar processo, esta é a minha doença. Esta é a minha doença e deveria ser a sua também. Porque quanto mais tiver otimizado o seu processo de produção, esquece, menores custos você vai ter. Inclusive, você pode ter muita gente aí que você contratou e não estão a fazer nada. Só porque você não olhou, não estabeleceste um processo pelo qual o seu trabalho deve ser feito. Atenção aqui. Preste muita atenção. Quanto mais otimizado for os seus processos. Olha, a jornada do meu cliente é assim. Quantas pessoas eu vou precisar aqui? Por exemplo, eu para produzir um hambúrguer preciso disso, isso. Aqui, olha, isso vai estar aqui. Quem vai buscar, quem vai trazer. Esquece. Ao detalhe. Se você otimizar bem os seus processos, automaticamente os seus custos vão reduzir. Atenção aqui. Reduzir custos com o pessoal sem prejudicar a produtividade. Não é só demitir, é demitir os que estão a mais. É demitir os que podem ser substituídos, ok? Controlar o estoque e evitar desperdício. Jesus Cristo. Já cruzei muita gente que você pergunta quanto vale o material que está no seu armazém. Não consegue te dizer. Ok, no teu armazém tens quantos kwanzas? Não, eu tenho lá X par de sapatos, tenho lá X camisa, X t-shirt. Não é isso que eu estou a perguntar para você. Eu estou a perguntar a você, o seu armazém, quanto vale em kwanzas? Se você vendesse toda a mercadoria que está no teu armazém hoje, quanto você teria isto em kwanza? Só essa pergunta aqui é básica para você começar a controlar os seus custos. Porque se você não sabe quanto vale o que você tem aí, como é que você sabe onde vai reduzir para manter o que você tem aí? Está a perceber? Está a perceber? Bom, avaliar e reduzir custos fixos. Isso eu já falei anteriormente. Apostar em tecnologia e digitalização.
Esse ponto aqui, permita-me que eu perca mais uns minutinhos para explicar aqui a vocês. Acontece o seguinte. Principalmente os retalhistas. Você vai encontrar, como ele vende a retalho, tem 30 blocos de fatura aí na mão dele. Tá? A fatura faz o quê? Não, emito com bloco, manual e tá. Sim, senhora. Só que, hoje que eu estou para falar aqui com vocês, o preço médio de um bloco de fatura certificado pela AGT são 25 mil kwanzas, ok? O preço médio de um bloco certificado pela AGT são 25 mil kwanzas. E o preço mais comum de uma solução de faturação e gestão certificada pela AGT são 990 mil kwanzas ao ano. Eu pergunto, um bloco de 25 faturas, 25 mil kwanzas, quando você emitir as 25 faturas, depois vai precisar mais, Você tem 10 blocos, já gastaste 250 mil kwanzas e provavelmente ainda estás no meio do ano. Quando se você tivesse pago por preço médio de uma solução de faturação e gestão, você teria gasto 99.990, já pagar o ano todo. Qual é que é mais barato? Foi a tecnologia. Às vezes as pessoas querem fazer o amador não porque sai mais barato. Não, você está vendo um bloco. Quando você olhar o conjunto, é outra história. Quando você olhar o conjunto, é outra história. Ok, pessoal? Então, agora permitam falar com vocês aqui sobre a questão do fluxo de caixa. O coração do seu negócio. É mesmo o coração do seu negócio. O fluxo de caixa é mesmo o coração do seu negócio. Vai por mim. Deves prestar muita atenção ao fluxo de caixa do seu negócio. É o coração do seu negócio. Todas as entradas e saídas circulam pelo fluxo de caixa, sabes? A analogia coração do seu negócio vem mesmo por causa do coração, porque você tem as veias, tudo aqui a funcionar e tal, por aí adiante, ok? Dentro do fluxo de caixa, você tem a questão das entradas, que são as receitas, e as saídas, que são as despesas, ok? As vendas, pagamentos de cliente, empréstimos ou investimento, tudo isso, entrada. Depois tem a questão salários e encargo, aluguel, outras contas fixas, compra de mercadoria e matéria-prima, impostos e taxa, tudo isso são as despesas. Atenção. Se tudo que entra sai, você no mínimo não faliu, né? Estás em equilíbrio, mas não estás a ganhar nada. Você deve garantir que entre mais do que aquilo que sai, para você manter o seu negócio a funcionar. Atenção, deve entrar mais do que sai. Ok? Ou até diria, deve sair menos do que entra. Para garantir que você esteja sempre no lucro. Ok? Para garantir que você esteja sempre no lucro. Mas fluxo de caixa é controle de entrada e saída. É simples. Entrou dinheiro, saiu dinheiro. Estás a fazer fluxo de caixa. Ok? Estás a fazer fluxo de caixa. E quais são os tipos de fluxo de caixa que você tem? O mais comum de todos e o mais usado é o fluxo de caixa operacional. Porque é o da operação. Todo o dinheiro que entrou no processo de faturação do seu negócio, e depois todos os custos fixos que você vai pagando aí, estamos a falar aqui do fluxo de caixa operacional. Depois, esse é o mais usado, esse é o mínimo que você deve ter e controlar dentro do seu negócio. E com o Silica você até faz isso bem rápido, 5 minutos você tem isso tudo feito, ok? Esse é o mínimo que você vai ter para o seu negócio, o fluxo de caixa operacional. Depois vamos encontrar outros como o de investimentos, o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa de financiamento, que é aqueles casos, um é para controlar se você recebeu investimento de terceiro, o outro se você recebeu financiamento de terceiro. Atenção. Você deve prestar muita atenção ao fluxo de caixa do seu negócio. Agora, como você vai ter um fluxo de caixa saudável? Porque controlar, eu estou aqui a dizer, é básico, controlar entradas e saídas. Básico dos básicos, sair menos do que entra. Falar assim é fácil. E é fácil. Só tem que sair menos do que entra, ok? Se sair menos do que entra, você está no lucro. É simples, é redondo. Isso é redondo, ok? Você está no lucro. E agora, como é que você vai fazer essa gestão do fluxo de caixa para manter o seu negócio saudável? Planeamento e previsibilidade. Atenção aqui.
né? E como você faz o planeamento? Resista a todas as movimentações. Resista a todas as movimentações. Cria um orçamento. Lembra daquele exemplo que eu dei das empresas que não usam, por exemplo, o fundo de maneio? Esquece. Você tem que ter em mente quais são os teus custos fixos correntes e a partir daí disponibiliza por via do fundo de maneio. Vai te dar tempo de ter toda a previsibilidade possível. Analisa as tendências. Parece que o custo do comarketing está a subir mais. Parece que o custo com o pessoal está a subir mais. Analisa isso tudo que você está fazendo aí. Isto é que vai te ajudar a fazer planeamento e previsibilidade financeira. Separar as finanças pessoais das empresariais. Aqui eu costumo dizer as contas do rei e do reino devem estar separadas. O dinheiro do negócio é do negócio, o seu é seu. Se você quer tirar dinheiro do negócio, faça por via de salário. Assim, dessa forma, você tem o que é seu, o seu negócio tem o que é o seu negócio. Sempre que você misturar as contas do rei e do reino, sempre que você misturar as contas do seu negócio com as suas finanças pessoais, acabou. Está a estragar tudo, ok? Está a estragar tudo. E como é que você vai fazer isso? Cria contas bancárias separadas. Ah, não, eu não quero, gosto de ter muitas contas. Não. Cria conta, a tua é tua. Vai lá mesmo o teu nome pessoal. Por exemplo, meu nome, Gomes. Ok, tem as minhas contas, Gomes Mucanza. Mas também tem as contas, Universo Sílica. É mesmo tudo separado. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu acabei de dizer, se você quer receber algum dinheiro do seu negócio, defina em forma de salário. Defina em forma de salário. Use cartões diferentes. Mantenha os registros organizados. Mantenha os registros organizados. Tudo bem organizadinho. Top. As coisas vão correr bem para ti. E claro, pense sempre no fundo de reservas de emergência. As coisas não podem acontecer ao sabor do vento. Você não pode se surpreender com as coisas. Deve ter sempre um caixa aí que te ajude a superar os desafios quando eles surgirem, ok? Te ajuda a superar os desafios quando eles surgirem. Você já entendeu o que é o fluxo de caixa, os tipos de fluxo de caixa e como você vai utilizar o seu fluxo de caixa. Agora eu vou dizer aqui quais são as ferramentas que você vai usar para o seu fluxo de caixa. Ok? Permita-me que coloque a brasa na minha sardinha, use o sílica, ok? É top para fluxo de caixa. Vou já te dizer aqui, usa o sílica e as coisas vão te correr bem, ok? Mas pronto, do ponto geral você pode fazer isso manual ou utilizando um software, ok? Um software específico de gestão financeira. Eu digo Excel nesse software de gestão financeira, muitos gajos me atacam, ficam mal comigo porque eu digo que o Excel não é um software de gestão financeira. O Excel não é um software de gestão financeira. O Excel é uma planilha de cálculos, agora, que pode ser utilizado para várias outras coisas, incluindo a gestão financeira. Ok? Quando você utilizar um software de gestão financeira, como o caso do Sílica, você vai ter que automação. Você vai ter que visão clara do fluxo de caixa. Você vai ter que facilidade da emissão das faturas e dos recibos. Você vai ter que integração das bases de dados com a contabilidade. Você vai ter tudo isso ao seu critério. Mas se você não quer investir numa solução, como o caso do Sílica, você pode ficar, por exemplo, emitindo seus relatórios de Excel. Mas lembre-se, o custo vai ser baixo, porque o Excel geralmente já vem dentro do pacote do Office. É mais flexível para quem sabe criar aquelas fórmulas. Aqui até a flexibilidade eu devo pôr muitas interrogações, ok? E o controle é manual. Então você põe lá os dados que você quer, como você quer. Mas atenção. Pelo mesmo motivo do controle ser manual, também é uma limitação. Porque você, para atualizar os seus dados, muitas das vezes tem que fazer na força. E, se você não sabe criar bem aquelas fórmulas e manter as dependências, você tem um problema de riscos de erros, ok? E ainda tem a questão que quase não funciona para grandes empresas, ok? Mas preste atenção. Eu não estou a dizer que você não vai conseguir fazer fluxo de caixa com Excel. Vai. Até tem muita gente que vende planilhas já prontas na internet. Tem gente que vende planilhas já prontas na internet. Até tem casos que até a planilha é gratuita, já pronta na internet. Eu, por exemplo, tenho algumas planilhas, eu tenho planilhas de plano financeiro, tenho isso tudo, não é? Não muda nada, vai ter. Mas, meu amigo, queres facilitar toda a sua vida? Usa uma solução de gestão financeira.
Nesse caso específico que eu estou a falar para ti, use o Silica ERP. Ok? Use o Silica ERP. Você vai ter aqui esses pontos todos que eu acabei de dizer, não é? Ligado à automação, tudo isso que eu falei aí quanto ao fluxo de caixa. Mas com Silica ERP, entenda uma coisa, não vais ter só o fluxo de caixa, não vais ter só o controle dos custos, você vai ter também o controle das suas vendas, você vai ter clientes fiéis a você, você vai ter gestão eficiente. E tudo isso num só lugar. Tudo isso num só lugar, tudo isso para ti. Tudo isso para ti num só lugar. E acredite, é uma autêntica máquina de imprimir dinheiro. Porque as ferramentas que o Silica vai colocar ao seu dispor vão permitir com que você fature mais sem o Silica. Com o Silica, perdão, ok? Do que sem o Silica. O que eu quero dizer aqui você, com o Silica, você vai ter tudo ao detalhe, o que é que teu cliente mais gosta, o que é que teu cliente mais compra, e por isso vai ser muito mais fácil você vender para ele. Você vai ter tudo isso que eu falei aí do fluxo de caixa, ok? Porque você vai ter as previsões da questão de liquidez. E meu amigo, atenção aqui, atenção aqui. Está disponível para Windows, para você instalar, Android, no iOS, porque pode utilizar. E se você clicar no site que eu vou deixar aqui embaixo, você vai criar sua conta gratuita e vai utilizar ele por 14 dias gratuito. A única coisa que você tem que fazer é o quê? Clica nesse link que eu vou deixar aí. silicaweb.ao/ERP silicaweb.ao/ERP. Clicas aí, acessas e vais criar uma conta completamente gratuita e você vai ter acesso a todas essas ferramentas que eu acabei de mostrar aqui a você, ok? Então, meu amigo, com isto eu estou a terminar a sessão de hoje. Você já sabe o que você deve fazer. Você gosta de me ouvir aqui a falar sobre negócio, a dar dicas a você, como o seu negócio vai correr, como as coisas vão correr bem para o seu negócio. Então, o que é que você vai fazer? Bota like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Eu estou aqui todas as semanas com uma aula nova, com coisas importantíssimas que vão fazer o seu negócio fluir. Sair para o deslanche, sair do zero ao topo. Por isso, e principalmente, você me assistiu até aqui, é porque você gosta do que eu estou a falar. Partilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Não seja egoísta, não seja o único a ter acesso a boa informação que vai fazer o negócio deslanchar. Até porque o mundo de negócio é todo entrelaçado. Quanto mais o meu negócio cresce, mais o teu cresce. Quanto mais o teu negócio cresce, mais o meu cresce. Você sabe disso. Então, por isso, partilhe esse vídeo com os teus amigos, com os teus colegas de profissão, com todo mundo que também está fazendo negócio, ok? Então, muito obrigado e nos vemos numa próxima sessão.